Alô, alô, galera da Podosfera, mais um Mama África FC no ar, episódio de número 4 do Mama África FC, nosso podcast do projeto Ponta de Lança, chegando aqui na Podosfera. E no episódio de hoje vamos comentar como foi a final da Copa Africana de Nações, que aconteceu na última sexta-feira. Também vamos comentar, fazer um balanço, né, de toda a competição, os pontos positivos, os pontos negativos, avaliar mesmo a Copa Africana de Nações por completo e também até mesmo falar das eliminatórias da CAN de 2021, porque já temos os grupos definidos para a próxima edição desse que é o maior torneio de futebol do continente africano. E desde já agradeço a audiência dos nossos ouvintes que tem depositado a sua confiança e também o seu tempo, né, escutando o Mama África FC. Já estamos aí no 4º episódio. Eu sou o Rubens Guilherme Santos, falo diretamente aqui de Maputo, em Moçambique, e conto com a colaboração, a companhia também do meu amigo Luiz Fernando Filho, diretamente do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Luiz? Como é que tá aí no Rio Grande do Sul? Muito frio? Fala aí, Rubens. Olha, cara, hoje, no dia da gravação, até que não, hein, cara. Tá um meio que um calorzinho, assim, né? Nos níveis do Rio Grande do Sul, né, cara? E o Rio Grande do Sul é uma contradição, né? Um dia tá fazendo um frio, outro dia faz um pouco mais de calor, sol quente. Isso é uma maravilha pra quem tem problemas respiratórios, né? Imagina. Então, se você quer ver tudo de um pouco, então venha pro Rio Grande do Sul que você vai saber exatamente o que é passar um dia você passar frio e outro dia você passar calor. Mas, lembrando, né, vamos voltar à Copa Africana de Nações. Estamos chegando, né, Rubão? Estamos chegando, né? Quem diria, há cerca de um mês e meio atrás, a gente estava criando bem antes, na verdade, né? Mas a gente estava inaugurando o nosso projeto e hoje estamos chegando nesse último episódio do Mama África FC. E também agradeço, cara, a todo mundo, assim como tu já reiterou antes, que nos ajudou e que nos ajuda, né? O pessoal que a gente sabe quem é, o pessoal que retuita as nossas coisas, que curte ou que comenta ou que ouve nossos podcasts, né? Eu quero estender aí o nosso agradecimento a alguns nomes que tu também vai concordar, né, que é o pessoal do 4231 do podcast, que sempre aí nos ajudou, literalmente desde o primeiro dia nos ajudou, né, a divulgar o nosso trampo. O Myron, né, do Future, Myron Rodrigues, nosso irmão aí, nosso amigo também, sempre nos ajudando também. E eu vou esquecer, mas tem muita gente nos ajudando. O pessoal do Haja Coração também, do podcast, sempre nos ajuda. Enfim, chegamos nesse último episódio que, né, vai continuar uma África, né, mas nesse último episódio sobre a Copa Africana de Nações, e vamos comentar aí, então, sobre a final e sobre essa competição que, na minha opinião, talvez tenha sido a melhor edição dessa década, talvez, ou uma das melhores, né? Então, vamos comentar porque tem muita coisa. E a gente também conta com a participação hoje de André Carlos Orsi, né, que já foi convidado do Mama África FC aqui em episódios passados para tratar do histórico do Campeonato Africano de Nações, e o nosso companheiro também de Ponta de Lança e de Mama África FC, Matheus Soares, também deixou seu recadinho falando sobre futebol africano. Bom, então, pra gente dar um pontapé inicial nos assuntos de hoje, vamos debater sobre a final da CAN, que aconteceu na última sexta-feira entre Argélia e Senegal, e tivemos uma vitória da favorita, né, pelo menos na minha opinião, que eu deixei, né, na última sexta, que eu deixei no último episódio do Mama África FC, assim como também nosso amigo Marcos Carvalho tinha deixado naquele episódio. Deu Argélia 1-0 para cima de Senegal, gol de Bounedjah, contou com muita sorte e também o auxílio do defensor da seleção senegalesa, conseguiu encobrir o goleiro e logo aos 2 minutos de partida inaugurou o placar mínimo magro, mas que deu essa vitória que foi muito interessante, né, da gente observar essa Argélia campeã da CAN de 2019.
Pois é, né, Rubens? A final deu a lógica, né, cara? A Argélia era grande favorita para a final. Grande favorita não, mas tinha um leve favoritismo, né, nessa final contra Senegal. A Argélia que não conquistava a competição desde 90, né, ia em busca do bicampeonato contra um Senegal que ainda não havia conquistado, né, a competição nenhuma vez em sua história, né? Às vezes até parece que é uma surpresa para quem chega de agora assistindo esse Senegal, de Mané e companhia, né? E já pensa, tá, mas como o Senegal nunca venceu essa competição, né? Pois é, não venceu e continuará não vencendo pelo menos até 2021, mas o que a gente pode falar sobre o jogo em si, cara, é que foi um jogo muito bem jogado, principalmente pela Argélia, né, cara? Acho que o gol, como disse, do Bounedjah logo no início, cara, no primeiro lance do jogo, uma bola desviada no zagueiro do Senegal, já foi um banho de água fria, né, cara? Porque é o seguinte, a Argélia é uma seleção que o que me chamou a atenção nela é a intensidade com que ela joga desde o primeiro minuto. Então é difícil para os adversários conseguir marcar gols na Argélia e principalmente quando sai atrás do placar, né? Eu acho que quando teve o primeiro gol logo no começo, já dificulta em 5, 10 vezes, né? Pro adversário, no caso o Senegal, fazer o gol, né? Eu acho que o Senegal teve grandes dificuldades para entrar na área, principalmente na figura do Niang, cara. Eu esperava bem mais do Niang nessa competição, o centroavante do Senegal, mas a bola meio que não chegou nele também, chegou poucas vezes até durante o jogo nele, assim. Eu acho que o Niang durante a competição e também na final foi um atacante bastante apagado, assim, no meio dos dois pontas, né? Entre os dois pontos, entre o Mané e o Sarr, ou Mané e Baldé. Mas eu acho que a Argélia fez o seu jogo de sempre, cara. Quem viu os jogos da Argélia não se surpreendeu com o desempenho dela. O Mahrez, eu acho que ficou um pouco apagado, na minha visão, nessa final. Mas alguns outros jogadores que eu destaco, e principalmente dois jogadores, é o Belaïli. Cara, quem viu o Belaïli jogar nessa competição, se é um dirigente de um clube médio ou grande da Europa, eu contrataria, porque é um jogador fantástico, né? Joga no futebol africano, tem, eu acho que 27 anos hoje, então tá naquela idade ideal de maturidade para jogar o seu melhor futebol. E o Bennacer, né, cara? O Bennacer é fantástico, né? Foi aí o melhor jogador da competição, né? Foi eleito o melhor jogador da competição e fez uma grande partida também, né, cara? Então, eu acho que o Bennacer e o Belaïli foram dois jogadores que jogaram bem toda a competição e também deram uma sustentação bem grande, assim, de chegada na área para a Argélia nessa final. E Senegal conseguiu muito pouco, cara. Eu esperava mais de Senegal, só que, assim, a gente não pode tirar também o mérito de uma Argélia que jogou muito bem a final, né? Dentro de uma intensidade fantástica, assim, dentro da marcação e para chegar na área também. Então, acho que nesse primeiro momento, nesse meu comentário, eu quero só destacar principalmente a atuação da Argélia, que foi muito segura, fez o primeiro gol, e eu acho que em poucas oportunidades, em poucas vezes, assim, o Senegal conseguiu realmente levar grandes perigos, né? Então, ao mesmo tempo que eu esperava mais do Senegal, eu acho que a Argélia, ela conseguiu neutralizar o jogo muito bem, e com certeza foi merecido, sim, o título bicampeonato dos argelinos. Também acredito que esse título veio coroar esse belo trabalho, né, coordenado aí pelo Djamel Belmadi, treinador da seleção argelina, que conseguiu dar esse equilíbrio dentro das partidas, né, porque a Argélia enfrentou aí adversários que eram mais fechados e conseguiu sair muito bem, né, através do seu potente ataque, esse equilíbrio também dentro do seu time, e quando precisou se fechar, como foi o caso dentro dessa final, né, depois de ter marcado o gol logo no começo da partida, conseguiu fazer muito bem, né, sem sofrer tanto assim
na sua parte defensiva. Então mostra que é um time bem formado, né? É um elenco muito bem formado, um grupo que consegue atuar em diferentes estilos e propostas de jogo conforme o seu adversário. E a gente já vinha comentando isso nos episódios passados, né? Mas a equipe do Belmadi é muito boa mesmo, né? Depois de passar vergonha aí na qualificação para o último Mundial de 2018, não conquistando a vaga para a Copa do Mundo da Rússia, agora a equipe teve outra cara, né? Teve outra atmosfera também, outra gana dentro da competição. Se mostrou também a melhor seleção dentro do continente africano e conquistou esse título que foi merecidíssimo, novamente campeã da Copa Africana de Nações, né? A primeira vez que a Argélia conquistou esse título foi em 1990, diante da seleção da Nigéria, e agora em 2019 volta a conquistar, agora diante dos senegaleses que por sua parte também podem comemorar muito, né? Apesar de terem conquistado aí esse vice-campeonato, estão voltando com prestígio dentro do continente africano, assim como em 2002, né? Quando a equipe também chegou no Mundial de 2002, foi finalista do CAN naquele ano também, tinha uma seleção muito promissora e que se concretizou, né, dentro do seu futebol no continente africano, e eu vejo essa sintonia também nesta temporada, né, nas últimas temporadas, na verdade, nos últimos anos, com o trabalho do Aliou Cissé. Então não quer dizer que o trabalho foi jogado no lixo, né? Não, pelo contrário. Eu acho que é um belo trabalho que está sendo feito dentro do comando da seleção senegalesa e os frutos serão colhidos daqui para frente, né? Perder ou ganhar é do jogo, mas quando o trabalho é bem feito a gente tem que sempre acreditar também os responsáveis, né? Ali o Cissé tem um baita de um dedo dentro disso aí, porque ele também teve sequência dentro da seleção senegalesa e com isso está tendo um início de carreira como treinador bem interessante, né? Ele é muito jovem, né? 43 anos, assim como o Djamel Belmadi, né? Eles que são dois ex-jogadores, conseguiram conduzir as suas seleções aí dos seus países para essa final e mostram também que dentro do continente africano novas gerações de treinadores vêm crescendo, principalmente eles, né? Que são africanos. Então o Djamel nasceu na França, né, mas tem nacionalidade argelina e tem ascendência também argelina, então a gente tem que falar sobre esse assunto que é bem importante, sobre o pertencimento, né, a identidade também dos treinadores com o futebol africano, né, Luiz? Exatamente, cara. Inclusive, complementando, cara, o que tu disse, eles nasceram no mesmo bairro, né? Eu tinha lido alguma notícia nesse sentido, alguns dias antes da final, que eles nasceram no mesmo bairro na mesma época. Eu não sei quantos quilômetros ou quantos quarteirões eles moravam um do outro, mas é interessante, né? E perceber como eles estavam tão próximos dentro de uma época, e hoje, né? Alguns dias atrás, na verdade, eles acabaram se enfrentando numa final, né, de Copa Africana de Nações, cara, e é isso, né, a gente sempre tem que voltar a tocar naquele assunto dos técnicos africanos, né, como vocês muito bem tocaram no último episódio, cara, do Mama África, tu e o Marcos, né, o Marcos Carvalho, aliás, um abraço pro Marcos Carvalho, um companheiraço aí, né, cara, nessa caminhada de Copa Africana de Nações aqui no Brasil. E é o seguinte, cara, eu acho que tanto pro Belmadi, né, dá uma realçada no trabalho dele, né, agora a Argélia, ela vai para as qualificações para a Copa do Mundo, que é algo que a gente vai comentar logo mais, com outros olhos, né, porque agora a Argélia, ela deixa de ser aquela geração promissora, né? A Argélia, a gente sempre viu a seleção argelina como aquela seleção que agora vai porque é a melhor, uma das melhores gerações, ou se não a melhor geração da Argélia, é a grande favorita da Copa Africana das Nações. Não conseguia chegar. Chegou e agora é a atual campeã, né? E isso tem uma repercussão enorme no contexto dos objetivos dessa seleção para classificar a Copa do Mundo, né? Em 2022. Então, agora a Argélia, ela é vista com outros olhos, né? Agora a Argélia virou
uma seleção, né, de adultos, de vencedores, né? Vencer uma Copa Africana de Nações tem um valor, né, ímpar, né? A nível da Copa do Mundo, ou se pá até, eu acho que até maior do que isso, né? Tem um valor cultural gigantesco. E sobre o Aliou Cissé, cara, pra mim ele continua sendo o melhor técnico do continente. É um técnico, cara, eu sou suspeito pra falar do Aliou Cissé porque eu acho ele fantástico, os conceitos que ele alinha a Senegal. Eu acho que o Senegal teve alguns problemas de construção de jogo durante a competição, principalmente na figura desse distribuidor de bola, ou melhor, nessa referência que atua por trás dos atacantes, né? E eu acho que faltou para Senegal isso. Eu acho que esse foi um dos problemas de Senegal nessa competição, porque em alguns momentos atrás, né, nessa referência, quem atuou foi o Diatá no começo, eu acho que jogou bem. Depois foi o Savé, não sei como você fala, que terminou a competição atuando no meio de campo ali na trinca, junto com o Ndiaye e o Gueye, mas só que não conseguia construir jogo. E eu acho que o Diatá conseguiu conseguir essa construção de jogo, mas é importante eu ressaltar, cara, que nenhum desses jogadores tinha essa característica tão grande da construção de jogo. O Diatá era mais um ponta, mas foi recuado pelo Aliou Cissé, e o Savé também não era um jogador necessariamente de construção de jogo. Então acho que faltou isso, e justamente por isso jogadores como o Gueye, que para mim foi talvez o melhor jogador de Camarões, não, de Senegal nessa competição, tinha que construir esse jogo, tinha que sair de trás, construir jogo, muitas vezes entrar dentro da área. E não é essa a função do Gueye, né? Quem assiste o Gueye na Premier League ou até na seleção senegalesa sabe que o Gueye é um jogador um pouco mais de contenção, de marcação, né? Mas acho que esse foi um dos grandes problemas, assim, que vai servir para o Aliou Cissé agora para os próximos jogos, assim, né, para os amistosos, e principalmente visando a Copa do Mundo, né? O Senegal precisa resolver essa situação, porque aí fica muito forçado, né, na figura do Mané, que às vezes tem que jogar mais pelo centro, né? Apesar de que ele atua como ponta em Senegal, mas muitas vezes ele tenta fazer essa função. Mas eu acho que é isso, eu acho que são dois técnicos que têm boas perspectivas de duas seleções que já são favoritas, né? Uma das grandes favoritas aí a conseguir a classificação para a Copa do Mundo. Com certeza, né? Acredito que foi muito justificado por toda a campanha que ambas as seleções fizeram dentro dessa competição. Pelo menos a postulação aí de duas vagas, né? Uma para cada um, para o Mundial de 2022 no Catar. Duas seleções qualificadíssimas. E só complementando, Senegal, acredito que alguns jogadores foram sobrecarregados, né, dentro de campo através de algumas desconexões, né? Assim como o Luiz falou, né, essa fase de construção foi muito falha em algumas partidas, foi falha também, a gente conseguiu observar na final, e alguns atletas tiveram suas funções sobrecarregadas, né? Caso do Gueye e caso do Mané, eu acho que esses dois foram os que mais foram sobrecarregados dentro de jogo. Então alguns ajustes precisam ser feitos, né? Talvez poderia também se repensar essa figura do Niang ali como um ponta de lança aqui para o futebol moçambicano e também português, né? Eles chamam aquela função do 9 ali, de alguém mais centralizado no ataque. Acho que pode se pensar assim em outro jogador ou num esquema mais aberto que não tenha um homem fixo ali. Talvez dê mais mobilidade para esse jogo que flui mais também para o Mané, né? Tendo em vista o que ele faz dentro do Liverpool do Klopp. Bom, mas a gente já comentou, né, sobre premiações. O melhor jogador do torneio foi o Bennacer, né, jogador aí de meio de campo da Argélia, que conseguiu esse título, né? Acho que foi merecidíssimo também. Mostrou uma evolução muito grande dentro da competição, também mostrou-se versátil, né, tanto no ataque como na defesa, atuando na faixa do meio de campo da seleção argelina.
acho que coube muito bem esse prêmio. E o artilheiro da competição foi o Ighalo, que na disputa do terceiro lugar conseguiu também marcar o gol que deu a vitória para a Nigéria, daí tinha ampliado, né, a sua vantagem sobre os seus adversários e terminou com 5 gols na artilharia. Também foi um dos grandes nomes da Nigéria que chegou até as semifinais e conquistou também o terceiro posto e a terceira colocação dentro dessa competição, né, Luiz? Exatamente, Rubens. O Ighalo foi quem tirou, assim, a Nigéria de muitas enrascadas, né? Desde a fase de grupos, assim. Foi um jogador bastante necessário, né? Um jogador que já tem experiência, né? Dentro do contexto da seleção nigeriana. E eu acho que foi merecido, sim. Foi um jogador que ajudou bastante a Nigéria. Dentro daquela perspectiva, né, que a gente já falava, né, nos episódios anteriores, de que a Nigéria, ela muitas vezes não conseguia construir com eficiência o seu jogo pelos lados, né, com o Chukwueze, com o Musa, que até depois, nos últimos jogos, ali nas quartas e nas semis, começou a fazer bons jogos, mas até então a Nigéria sempre com essa dificuldade de gerar jogo pelos lados, assim, apesar de ter, né, até uma boa geração, né, de atacantes. A Nigéria tem essa nova geração de atacantes, com Chukwueze, com Kalu, Simon, enfim, são bons pontas ali, né, são bons alas, assim, que eu acho que podem dar o que falar agora nos próximos anos, né. Então, com relação ao Ighalo, acho que foi merecido, assim, não, a gente esperava, né, dentro das estrelas que a CAN tem, que fosse a edição dos atacantes, né, mas dos jogadores de lado, né, ou Mané, Chukwueze, enfim, Mahrez, mas foi, pelo jeito, pelo menos a nível de artilharia, foi a edição do centroavante, né, do centroavantes, aí, principalmente com o Ighalo sendo o artilheiro. E também foi a competição dos meias, né, cara? Querendo ou não, né? Tem que valorizar esse setor de campo a nível do continente africano, de bons valores, né? De bons jogadores que vêm chegando, principalmente porque a gente tá falando do Benasser como o melhor jogador da competição, né? E não é à toa que esse desempenho do Benasser vem atrelado ao desempenho dele na temporada com o Empoli, né? O Empoli mesmo rebaixado no Calcio, ele chamou a atenção de muitos clubes, né? À toa que agora já tá acertando com o Milan, né? Vai ser um reforço rossoneiro, para a alegria do Matheus Soares. E eu acho que foi merecido, cara. O Benasser é um jogador fantástico, né? Um jogador jovem ainda, um jogador com bastante entrega na marcação, mas ao mesmo tempo que não deixa de chegar à área, de ter uma boa finalização. E eu acho que é um jogador que vai ser o epicentro, assim, cara, dessa seleção argelina para os próximos anos. Então vai ser muito bom a gente prestar atenção no Benasser no contexto de seleção da Argélia, mas também no Milan. Vai ser um jogador exposto aí, né, para todo mundo. Então vai ser um jogador que a gente vai continuar assistindo por aí, observando. E eu acho que foi merecido, cara. Acho que fora o Benasser ali, podia ser o Gueye, podia ser o Mané, Belaili, mas acho que o Benasser ficou uma boa aposta e eu concordo com esse prêmio. E agora vamos então passar o time eleito pela organização da CAF, o time da CAN, né, os 11 melhores jogadores e também o melhor treinador da competição. No gol foi eleito aí o melhor goleiro o Imboli, né, da Argélia, campeão dessa edição. Na lateral direita foi eleito o melhor jogador o Gassama do Senegal. Meriá da Tunísia foi eleito um dos melhores zagueiros, assim como o Koulibaly de Senegal. E na lateral esquerda tivemos a eleição de Sabali de Senegal também. Aí no meio tivemos o Guedioura, né, da Argélia, o Gueye de Senegal, Benasser. Então esses três aí foram eleitos os melhores meios campistas nessa seleção ideal da CAN. E no ataque tivemos o comando de Mahrez da Argélia, Ighalo da Nigéria e Mané de Senegal. O melhor treinador eleito foi o Djamel Belmadi da Argélia. Concorda com esses nomes aí, Luiz?
Cara, eu tenho dúvidas sobre as laterais, cara. Eu acho que... Eu não sei se eu concordo muito com o Gassama, talvez, ou com o lateral esquerdo também da Senegal, né? Sabali. Cara, pois é, talvez também a gente não tenha tido grandes atuações, assim, sabe, dos laterais das seleções na Copa Africana das Nações, e talvez eu fique assim em dúvida se Senegal teve os dois melhores laterais, sabe? Eu acho que a Argélia até poderia encaixar algum lateral aí também, mas só que também teve lesões também no meio desse caminho, talvez tenha atrapalhado essa avaliação, né, cara? Mas olha, eu só discutiria talvez os laterais, assim, não sei se os dois laterais do Senegal sejam os melhores, assim, na competição, sabe? Talvez um dos dois, talvez o Sabali. Eu gostei do Sabali, gostei de um jogador de chegada, porque a minha crítica a Senegal, cara, é justamente essa, porque boa parte da produção do Sané, do ponto de vista positivo, foi, né, o Sané que a gente já conhece, né, o Sané de muita velocidade, jogando pelos lados, entregando muito, mas o que eu senti falta foi um pouco dessa aproximação desses laterais para dar suporte aos pontas de Senegal, tanto para o Baldé, para o Sarr. Eu achava que muitas vezes faltava esse apoio com qualidade, então... Eu acho que foi justa a seleção, mas não querendo polemizar, mas já polemizando, talvez desse pra rever um desses laterais aí. O Gassama eu não gostei tanto, assim, cara, eu vou admitir, assim, não gostei tanto, não me chamou tanta atenção. O Sabali talvez seja mais merecido, mas eu acho que de resto, eu acho que é isso, cara. O Guedioura, o Gueye e o Benasser são uma trinca aí fantástica, cara, fantástica desse momento atual, né, do futebol africano, cara, e vai chegar exatamente no que a gente estava falando, Rubens, que é essa... Não foi só a Senegal que ainda falta a Senegal essa figura desse construtor de bola, né, e também, claro, a gente não pode também entrar no estereótipo de que o construtor de bola tem que ser aquele famoso camisa 10, né, não é entrar nesse quadradinho, não, até porque o Benasser, ele é um jogador também tem esse demarcação, mas é um jogador também que constrói, né? A gente viu bastante isso na seleção argelina e tudo mais. Mas tu vê que a gente tem aí uma trinca, né, de meio campo, os marcadores, mas se consegue sair também, né, pra gerar jogo, né? Então é importante, né, a gente até destacar essa geração de meio campistas africanos, porque a gente fica, né, o estereótipo sobre jogadores africanos é que, né, o futebol africano produz bons atacantes, e é só isso, quando na verdade não é, né? Eu acho que talvez essa Copa Africana de Nações tenha sido a Copa Africana de Nações dos meio-campistas. É uma boa geração de meio-campistas e que vão aí, a partir dessa competição, já se destacando em alguns clubes da Europa, né? O Benasser, né? O Guedioura, o Gueye, que não são aqueles jogadores que nem sempre entram naqueles estereótipos, né, daqueles meio-campos ofensivos, mas que também conseguem construir jogo, né? O Guedioura fez uma bela Copa Africana das Nações, o Gueye nem se fala, e o Benasser, né, o melhor jogador da competição. Então, eu queria ressaltar essa geração de meio-campistas africanos e essa edição que também, né, permitiu que a gente desconstruísse estereótipos sobre o futebol africano, sobre as seleções africanas, né? Que seleções africanas, elas não são seleções desorganizadas taticamente, como o pessoal fala aí, mas que sim são seleções bem construídas e que nessa edição a gente pode perceber que muitas das melhores seleções africanas têm como alicerce bons meio-campistas, né? E eu acho que vão gerar bons frutos aí para seus clubes na Europa e aonde quer que seja. Com certeza, né? E a gente pode tirar essa organização que as equipes tiveram, né? Demonstraram dentro de campo, exemplificando as campanhas de Uganda, próprio Madagascar também, que fez uma ótima competição, né? Tinha uma organização muito interessante
e o elenco como um todo, né, era bem organizado, por isso que conseguiu avançar fase a fase. Então é muito interessante a gente falar sobre isso mesmo, desconstruir os preconceitos, né, ou os estereótipos, na verdade, que a gente possui sobre o futebol africano, porque não devemos, né, diminuir a capacidade de inteligência dos africanos, porque é um povo inteligente assim como a gente, né, cara? É povo como a gente. E muitas vezes a gente não trata os africanos dessa maneira, mas o futebol reina aqui, transmite muita emoção, muita alegria também, significa muito para esse povo, né? Então a gente conseguiu observar tudo isso dentro dessa competição, e até a festa mesmo, né, da seleção argelina demonstrou que o futebol significa muito para o povo daqui. Se você quiser também pode acompanhar nosso trabalho lá no Medium, né? Tem um texto sobre um dos maiores ícones, né, do futebol argelino. Não vou dar muito spoiler aqui para você poder acompanhar, né, você ouvinte aí, poder acompanhar nosso trabalho também que tem sido feito no Medium. Esse texto que originalmente é do Democracia Futebol Clube, né, que é um projeto do nosso amigo também, Roberto Jardim, tem dado muito apoio para nós e nos deu, né, nos presenteou com esse texto que é muito interessante para a gente entender o significado também do futebol dentro do processo de independência do povo argelino quanto à França. Bom, inclusive, Rubens, vai lá. Só para complementar, tem texto teu lá, né? Agora, na nossa nova parceria. Ah, sim. Para além do Medium, né, desse texto que eu disse aí do Roberto Jardim, que nos presenteou, também tem os nossos textos, né, que a gente fez o guia lá, e um dos textos também trata dos brasileiros que venceram a Copa Africana de Nações, né? E esse texto, novidade, né, chegando também para você que nos acompanha no Twitter e também no Facebook, no Ponta de Lança, temos agora uma coluna fixa lá no Ludopédio, né, que é o maior portal acadêmico sobre futebol do Brasil, e temos uma coluna fixa e já foi estreado aí o primeiro texto, né, de minha autoria, mas significa muito para esse projeto, né? Então você pode acompanhar a gente também no Ludopédio, principalmente, né, acompanhe nós nas redes sociais, nos acompanhe nas redes sociais, que você vai estar bem informado sobre tudo que acontece em relação ao Ponta de Lança, ao Mama África FC e a todos os nossos projetos que estão dentro do PDL. E agora também contamos com a participação dos nossos colegas, um convidado, né, que participou com a gente no primeiro episódio do Mama África FC, que foi o André Carlos Orsi, né, que comentou ali sobre o histórico da competição e tudo mais, deixou seu recado falando sobre essa edição da Copa Africana de Nações, fez um balanço e comentou muito sobre o CAN de 2019. Fala, pessoal do Ponta de Lança, queria começar desejando os parabéns para a seleção da Argélia, uma dessas seleções que são conhecidas como agora vai, e aí nunca ia, e agora foi, conseguiu ser campeã, né, depois de tanto tempo, mais ou menos igual era a Costa do Marfim até 2015, que era uma daquelas seleções de agora vai, conseguiu ser campeã. O Senegal continua sendo uma seleção do agora vai, e nunca foi campeão. Vamos ver se essa geração boa deles consegue quebrar essa escrita aí 2021, 2023, mas eu não tenho tanta fé assim, veremos, né? Eu vou dar destaque para outras coisas além da final e do título, que eu acho interessantes, começando pela campanha dos estreantes, né? A gente teve 3 estreantes e foram estreantes mesmo, porque a CAN mudou de 16 para 24 seleções, já durante a campanha de eliminatórias rolando, e todas essas que estrearam, elas passaram na segunda colocação do grupo, que foram Burundi, Madagascar e a Mauritânia. O Burundi, na própria eliminatória, eles passaram invictos de certa forma, mas eles tinham vencido só os jogos contra o Sudão do Sul, que é uma das mais fracas do continente, e todos os outros jogos eles tinham empatado. Então não tinha-se muita esperança do que eles pudessem fazer. Jogaram, perderam os 3 jogos, 2 de 1-0, outro de 2-0, não marcaram gol, mas assim, foi uma participação de praxe, não fizeram nada muito além do protocolar. Eu diria que foi uma participação ali na média, sabe? Como experiência valeu a pena. Mauritânia,
também não foi nada de muito espetacular. Começou perdendo de goleada do Mali, tomou 4-1, de certa forma marcou um gol, né? Melhor que o Burundi. Agora, nos jogos seguintes deu uma melhorada em termos de resultado, né? Empatou 0-0 com Angola e principalmente com a Tunísia, que é uma seleção bem mais respeitada no continente. Também ficou na lanterna do grupo e não conseguiu passar. Agora, o destaque positivo para mim da CAN foi Madagascar, que foi uma seleção estreante. Começou, empatou com a Guiné por 2-2, depois ganhou do Burundi, que era outro estreante, por 1-0. Aí jogou com a Nigéria, que é uma seleção que todo mundo sempre tem um certo respeito. Ganhou de 2-0, liderou o grupo da Nigéria, pegou a República Democrática no Congo nas oitavas de final, empatou 2-2, passou nos pênaltis, nas quartas de final perdeu para a Tunísia por 3-0. Mas assim, para mim, ser estreante, chegar numa quarta de final, independentemente de quanto tenha perdido, é o destaque positivo assim dessa CAN. Eu achei muito, muito legal. O destaque negativo para mim fica pelo Egito, que era uma das seleções favoritas, inclusive eu tinha apontado como a principal candidata ao título. Chegaram nas oitavas de final, perderam para a África do Sul, que tinha sido a classificada para a segunda fase com a pior pontuação. Então, assim, foi uma decepção, estádio cheio, os jogos do Egito estavam todos com estádio cheio, e foi o destaque negativo. Outro destaque negativo foi Gana, que desde 2008 chegava sempre pelo menos entre os 4 primeiros, pela primeira vez não chegou, caiu nas oitavas de final. Outro destaque negativo continua sendo a organização do continente africano, né? Essa história do VAR, por exemplo, começa a competição sem VAR, acaba com VAR, muda, começa falando que ia usar o VAR na semifinal e depois fala que o VAR vai ser usado a partir das quartas de final. Eu acho uma história de desorganização. Falar nas próprias federações, né? A Tanzânia, por exemplo, logo depois da CAN, demitiram o técnico, né? O Amunike, da Nigéria. Eles não gostaram dos resultados, só que assim, a Tanzânia já não ia décadas para CAN. Perdeu os 3 jogos, um dos jogos foi para ele, perdeu para o Quênia de 3-2, os outros 2 jogos perdeu, mas foi para quem? Foi para Senegal e para Argélia, só os 2 finalistas. Eu não sei o que os dirigentes querem também, né? Enfim, ficam essas as considerações. Abraço. Outro colega que também deixou seu recado, esse aí já é conhecido de casa aqui do Ponta de Lança, é o Matheus Soares. Ele deixou também o seu recado, né, falando sobre a Copa Africana de Nações, o que ele achou dessa final, de toda a competição também. Sobre a final, foi um baita jogo, apesar do 1-0, e o gol no início, para mim, eu achei que seria mais equilibrado, óbvio. Apesar de ter achado o Senegal melhor na partida, no decorrer. O gol no início desanima, mas é sempre complicado depois manter o ritmo, que ninguém espera, nem quem faz, nem quem vai tomar o gol. Então, foi um jogo que a gente viu que o Senegal buscou o resultado. A Argélia foi muito cautelosa e as estatísticas mostram que a Argélia, após o gol, não foi assim tão efetiva. Perdeu em posse de bola, chutou uma vez ao gol, enquanto o Senegal chutou 12. Tentou parar o jogo o máximo que pôde, trocou menos passes, mas no final das contas foi efetiva no que propôs após o gol. E o meu destaque de cada seleção, primeiro de Senegal, que para mim é o Mané, óbvio, mas também vale aqui meu destaque para o Idrissa Gueye, jogador do Everton que pode transferir para o PSG para a próxima temporada. E do outro lado, o Benasser, que fez uma temporada brilhante no Empoli, mesmo com o clube não jogando tão bem, ele se destacou. Vários clubes demonstraram interesse, como o Arsenal, PSG, Borussia Dortmund e o Milan, que parece estar na frente e poderá fechar com ele nos próximos dias. E meu outro destaque vai para o Mohamed Belaili, atacante de 27 anos que atua na Tunísia, que marcou 2 gols nessa competição. E para mim essa seleção aí vai dar sequência no trabalho e buscar uma classificação para a Copa do Mundo e fazer um trabalho melhor do que nos outros anos. Talvez se classifique, dependendo do chaveamento, porque o time é bom. Toda a gente sabe que o futebol africano traz boas seleções sempre.
não só, como dizem, pelo lado físico, mas também pelo lado técnico, porque aquela questão de jogador físico que só bate, que chega com força nos adversários já passou há muito tempo, e agora as seleções africanas estão mostrando futebol bem técnico e com boas apresentações, dando muito trabalho. A gente tem vários exemplos que já falamos nos outros episódios de seleções que deram trabalho em Copas do Mundo, e não vai ser diferente daqui para frente. A tendência é que cada vez mais seleções africanas cheguem mais longe nas Copas do Mundo e quem sabe um dia vençam, né? É o sonho de todos e vai ser bem especial as próximas competições. Valeu Zorzi, valeu Matheus, sempre nos acompanhando aqui no Ponta de Lança. E agora vamos falar então da próxima edição da CAN, né? Porque já temos definidos os grupos para as eliminatórias do Campeonato Africano de Nações de 2021. Isso mesmo. Na última semana, né? Já saíram também um dia antes da finalíssima da competição, né, de 2019. Foram sorteados os grupos para as eliminatórias da CAN de 2021 e já temos os grupos definidos. Eu vou passar aqui um por um. Bom, no grupo A encontram-se Mali, Guiné, Namíbia e o vencedor do jogo Libéria e Chad. No grupo B temos Burkina Faso, Uganda, Malawi e o vencedor do jogo Sudão do Sul e Seychelles. No grupo C, Gana, África do Sul, Sudão e vencedor do jogo Ilhas Maurício e São Tomé e Príncipe. No grupo D, temos República Democrática do Congo, Gabão, Angola e o vencedor do jogo Djibouti e Gâmbia. No grupo E, Marrocos, Mauritânia, República Centro-Africana e Burundi. O grupo F é composto por Camarões, Cabo Verde, Moçambique, isso mesmo, seleção da onde estou vivendo, né, que tem um carinho especial a partir de agora por mim, e Ruanda. Então Camarões, Cabo Verde, Moçambique e Ruanda no grupo F. O grupo G com Egito, Quênia, Togo e Comores. O grupo H é composto por Argélia, Zâmbia, Zimbábue e Botsuana. No grupo I temos Senegal, Congo, Guiné-Bissau e Eswatini ou Suazilândia. No grupo J temos Tunísia, Líbia, Tanzânia e Guiné Equatorial. O grupo K conta com Costa do Marfim, Níger, Madagascar e Etiópia. E o último grupo das eliminatórias é o grupo L, com Nigéria, Benin, Serra Leoa e Lesoto. Lembrando que essa fase de qualificação inicia em novembro deste ano de 2019. O que você pode falar sobre esses grupos aí, né? Sobre também essa competição que acontece a cada 2 anos e já tem a sua definição, pelo menos, da fase eliminatória para 2021, Luiz. Exatamente, Rubens. É muita seleção, né, cara? E eu acho isso fantástico, cara, porque a gente falava, né, sobre essa expressão da diversidade durante a Copa Africana das Nações, mas é porque a gente não viu ainda as qualificações para a Copa do Mundo, né, cara? A gente tá vendo aí o quanto da seleção vai ter, e apesar de não ter, por exemplo, um grupo eu acho que tem vários grupos com muito equilíbrio, né? Porque a gente sabe que no continente africano, no contexto do futebol, a gente não pode nem sempre se basear em colocar favoritos aos grupos apenas pelo nome, né? A gente sabe que as qualificações, elas são dadas de tempos em tempos, né? E são ciclos e são momentos também. Então pode acontecer muitas surpresas aí nessas qualificações. Mas eu acho que todos os grupos, assim, a maioria deles são muito parelhos, assim, né, cara? Tu vê que tem bastante seleções tradicionais, assim, umas até que não foram para a Copa Africana das Nações, mas que agora vão retornar para essas qualificações para tentar uma vaga. E, cara, é importante dizer uma coisa, que pelo menos das seleções mais tradicionais, como Egito, Marrocos, Guiné e algumas outras,
essa qualificação vai ser importantíssima. Dessas que eu citei, vão chegar com um novo técnico, né? Javier Aguirre foi demitido do Egito, o Hervé Renard se demitiu agora, nessa semana, de Marrocos, não é mais treinador de Marrocos, e o Paul Puig, de Guiné, que fez uma campanha, e não só uma campanha, teve um desempenho e resultados antes da Copa Africana de Nações desastrosos. Inclusive, Rubens, na semana passada, a parte do povo guineense foi para frente do Ministério dos Esportes protestar para pedir a saída do técnico, e o Ministério dos Esportes acatou e demitiu ele. Então, quer dizer, para algumas seleções esse é o momento de se reestruturar, de se remodelar, de repensar, né, as suas gerações pensando para a Copa do Mundo. Então, acho que por si só, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nessas qualificações, né, das seleções africanas para a Copa do Mundo. Assim como o Luiz falou, não podemos apontar favoritos, porque essa fase qualificatória, tanto para a Copa do Mundo quanto para a próxima Copa Africana de Nações, é bem empolgante e bem surpreendente, né? Então, se você por acaso notar daqui a 2 anos, na próxima Copa Africana de Nações, a ausência de grandes seleções, não ache um absurdo, porque isso acontece, né? E é até mesmo comum por suas fases que vivem, né, as seleções tradicionais ficarem de fora tanto da Copa do Mundo quanto também do maior torneio do futebol africano, que é o Campeonato Africano de Nações. Bom, e vamos chegando então ao final do nosso episódio de hoje, né, episódio de número 4 do Mama África FC. Agradecer a companhia do nosso grande amigo Luiz Fernando Filho, companheiro aqui de projeto Ponta de Lança, que retornou, né, para esse episódio para comentar toda a competição, né, o que foi a Copa Africana de Nações, e também, em especial, essa final que aconteceu na última sexta-feira, que teve a conquista do campeonato pela seleção da Argélia. Muito obrigado, Luiz. É isso aí, Rubens. A gente vai chegando, né, ao final, né, da nossa cobertura sobre a Copa Africana de Nações, o único podcast, né? É bom lembrar esse pioneirismo aí, porque, claro, pode ser que alguém chegue depois desse episódio e nos fale que existe, mas até onde eu sei, talvez tenha sido o único podcast, acho que foi, né, o único podcast a fazer a cobertura total, né, da Copa Africana de Nações, não só a nível de podcast, mas a nível de produção de texto, né, a nível também de cobertura no Twitter. E eu queria saudar, né, não sei se pioneirismo, mas enfim, esse nosso objetivo, né, coletivo, que foi passar para o pessoal as informações sobre a Copa Africana das Nações, né, e isso nos custou noites, né, claro, né, nos custou tempo, e eu acho que os nossos objetivos, eles foram alcançados, e é sempre bom lembrar para quem está ouvindo que vai continuar, né, o Ponta de Lança, ele tem a Copa Africana das Nações de futebol africano, né, como um grande amor, assim, né, um grande apego nosso, mas a gente vai construir coisas novas, e esperem que nas próximas semanas, nos próximos meses, o Ponta de Lança vai trazer muito mais conteúdos sobre futebol de forma independente. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Valeu pela companhia, Rubens, valeu pela companhia também o Matheus Soares, um grande parceiro, ao Estevão, ao Dreyfus da Arte, ao Will. Eu vou esquecer gente, hein? Mas enfim, ao Marcos, ao André Zoras e ao Gustavo Fogaça, que foi um grande parceiro nosso também, né? Como eu já disse, ao Myron, 4231, enfim, a várias pessoas aí que tiveram nesse caminho, que nos escutaram e que com certeza vão continuar nos escutando aí nos próximos meses. Valeu, Rubens, e até a próxima. Valeu, Luiz, muito obrigado pela participação, pelo companheirismo também no episódio, e faço das suas as minhas palavras também. Agradeço muito o pessoal que tem nos ajudado muito com a divulgação, né, dentro do Twitter, principalmente, que está sendo nosso principal canal de divulgação dos nossos podcasts, dos nossos textos. Também temos que agradecer os nossos ouvintes, né, que sempre estão aí interagindo com a gente,
curtindo, comentando, retweetando, sempre que possível, dando uma atenção a mais para o projeto Ponta de Lança, né? A gente sabe que as nossas ideias não são o senso comum do futebol, foge um pouquinho da norma, né, do normativo, que é o futebol da Europa, o futebol brasileiro. A gente quis ir além disso, né, para além disso aí que a gente já está acostumado e ambientado. Queremos ousar sempre, né? Então é o nosso lema, né? É paixão por ousar, e por isso que o Ponta de Lança quis abraçar essa causa do futebol africano, que estava necessitando também de um podcast, de uma cobertura um pouco mais fidedigna com o pessoal que tanto rala para fazer o futebol aqui no continente africano. Então, muito obrigado a todo mundo que tem nos acompanhado, divulgado, gostado também dos nossos textos, criticado também, porque assim a gente consegue melhorar sempre mais, né, no nosso conteúdo, no nosso material. Então, agradeço de coração a todos que nos têm escutado, lido e nos acompanhado também. E lembrando também para você que ainda não nos acompanha, pode nos seguir lá no Twitter, no @pontadelanca, no Facebook também pode deixar o seu like no facebook.com/projetopdl, assinar o nosso feed também nos agregadores de podcast, no Castbox, no YouTube, no SoundCloud, também acompanhar os nossos textos no Ludopédio e no Medium, só procurar lá Ponta de Lança, e nos acompanhe sempre, que a gente sempre tem conteúdo aqui novo, e também temos muitas ideias que vão se tornar realidade a partir de agora, né? Um momento em que a gente vai fazer um balanço do que já foi feito pelo projeto, e agora vamos trilhar também novos caminhos aí. Eu tenho certeza que vai dar muito certo. Agradeço também a colaboração do André Carlos Orsi, que deixou um áudio aqui com a gente, e também do nosso grande companheiro Matheus Soares, e sempre na rotina puxada, mas contribuindo aqui com o nosso Ponta de Lança. Agradeço a todo mundo que escutou esse episódio número 4 do Mama África FC, e para finalizar, lembro para vocês que Ponta de Lança é paixão por ousar. Até mais, galera, nos vemos!